paciente que não relatou problema sistêmico em procedimento de raspagem com a raiz exposta. Paciente passou mal no final do procedimento, baixou a pressão, ficou com mal-estar e dor de cabeça. O que poderia ter feito? Antes de eu te falar o que você poderia ter feito para, digamos assim, socorrer essa pequena intercorrência, antes de eu te falar isso, é importante você saber o que você não fez. Guarde esse mantra, ele é muito importante se você pretende tratar um paciente com atração sistêmica. Quando o dentista se prepara para uma intercorrência médica, ela deixa de existir. Então, se o paciente passou mal, sei lá, o paciente, como você falou, né, aqui, não peguei a dúvida inteirinha aqui no coube, tá, Irna? Mas se o paciente, como você falou, teve dor de cabeça, ué, cadê? Fica aí a pergunta da Irna. Aí, teve dor de cabeça, o paciente passou mal, se sentiu mal e né? Teve uma tontura, perdeu o nível de consciência, teve um desmaio ali e tal. Alguma coisa, na verdade, você deixou de executar. E se a gente tem um paciente que não relatou nenhuma alteração sistêmica, não quer dizer que ele não tenha uma alteração sistêmica. Esse é o primeiro ponto que eu quero te falar, tá, Irna? A gente tem que lembrar que grande parte das patologias, hipertensão, doença renal crônica, diabetes, o paciente não apresenta sinais e sintomas, o paciente praticamente não sente nada. Às vezes o paciente estava com um quadro de hipoglicemia inicial e ele não estava sentindo nada. Então a gente tem que ter muito cuidado de, primeiramente, deixar de avaliar o nosso paciente de forma correta, achando, mas ele me falou que ele não tem nada. Ok, mas quando que o paciente faz um autodiagnóstico? Alguém sabe dizer para mim, nesse momento, né, se o paciente, qual que é a sua glicemia? Não, a gente não sabe dizer. Por quê? Porque a gente não faz autodiagnóstico. Né? A gente não... minha glicemia, minha pressão tá isso. Não faz isso, né? Certo? Então, uma coisa, quando você pensar nesse paciente que sofreu essa intercorrência, para os próximos, tá bom, Irna? Para os próximos pacientes que você atender no seu consultório, mesmo que o paciente não tenha falado nada. Gente, aqui no consultório, o primeiro atendimento, a avaliação inicial, é protocolo. Eu sempre avalio os sinais vitais do paciente. Sempre vejo a pressão, vejo a glicemia, como é que está o batimento, como é que está a saturação desse paciente. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, não é porque o paciente não te falou que ele tem uma alteração sistêmica que não quer dizer que ele não tenha. Ele talvez só não saiba ainda, certo? E nosso papel como profissional de saúde é, sim, identificar pacientes que podem ali ter o início já de uma patologia e encaminhar para o médico, terminar o diagnóstico, fazer o diagnóstico correto e tratar, certo? Segundo ponto aí, ponto cego, tá, Irne, em relação a esse paciente que passou mal no seu consultório, é que, ok, Pamela, eu avaliei todo o meu paciente, ele realmente, efetivamente, não tinha nenhuma alteração sistêmica. Poxa, por que ele passou mal? Você avaliou o nível de medo e ansiedade desse paciente? Olha só, quando a gente pega evidência científica, de pesquisa brasileira mesmo, com a população brasileira, a gente vê que a cada 4 pacientes que entram no nosso consultório, um deles vai ter um nível de ansiedade moderada a alta. Olha que importante é isso. E o medo, quando a gente pega toda a gama de possíveis intercorrências médicas que vão acontecer no consultório, que podem acontecer, o medo ele é um fator crucial para que elas ocorram. Então, às vezes, o paciente, se ele teve um ataque cardíaco, ou se ele teve uma lipotímia, ou se ele teve uma síncope, uma crise hipertensiva, uma hipoglicemia, eu não sei, a gente não vai saber, você talvez não consiga identificar o que aconteceu, né? É porque você também não avaliou inicialmente o paciente, talvez não estava monitorando ele, tá tudo bem, a gente está aqui aprendendo, tá bom, Irna? Mas, assim, o fato de você não ter avaliado esse segundo ponto também é uma falha, porque o medo, sim, ele está relacionado com grande parte das intercorrências médicas que a gente tem no consultório, incluindo as descompensações de patologias que o paciente tem. Tá bom? Então, antes de eu dizer para você, antes de te passar, né, o que fazer nesse caso, Pamela? Na verdade, é até difícil te falar isso. Por quê? Porque a gente não sabe a causa. Quando a gente não sabe a causa de uma intercorrência, é difícil a gente tomar uma atitude em relação à emergência. Né? Então, por exemplo, toda vez que eu posto, às vezes eu posto para vocês, eu falo de a caixinha de medicamentos que eu tenho aqui no consultório, de emergência e tal, papapá, né? Quais que eu mais uso, quais que eu tenho aqui na minha caixinha.
E sempre vocês adoram saber quais são os medicamentos de emergência para ter no consultório. Só que não adianta absolutamente nada você ter os medicamentos de emergência se você não sabe reconhecer e diferenciar qual tipo de intercorrência está acontecendo com o seu paciente. Tá certo, Ina? Então, isso é um baita ponto cego, né? Antes da gente pensar como se trata uma intercorrência médica ou alguma descompensação que o paciente teve, a gente precisa saber avaliar e identificar que tipo de intercorrência é, que tipo de descompensação é. Tá bom, Irna? Então, pode ser várias coisas, né? Por isso que é tão importante a gente avaliar desde o comecinho do paciente, entender, às vezes, fazer essa investigação que não é demorada, não é difícil, mas fazer uma investigação de quais patologias, às vezes, o paciente não sabe que tem, para a gente ter essa identificação. Até mesmo, por exemplo, hipoglicemia. O paciente precisa ter uma doença. Gente, se o paciente ficou sem tomar café da manhã, ele passou por um procedimento estressante, tem ali um certo nível de medo, aquilo sobrecarrega, né? Faz um gasto metabólico maior mesmo, um estresse metabólico maior no paciente, e o paciente entra num quadro de hipoglicemia. Mesmo ele não tendo histórico de diabetes tipo 1, tipo 2, nem o tipo LADA, nem o tipo de doença que tem um caráter autoimune ou que afeta o pâncreas dele, por exemplo. Tá bom, Irna? Muito legal, então. Adorei sua dúvida, tá? Ela é bem importante pra gente.